Olá, meus amigos, boa noite. No ar, mais uma edição do Além da Notícia, com os destaques da política, da economia, do comportamento, de fatos policiais, fatos curiosos, coisas engraçadas que marcaram a semana de feriado prolongado que começou lá na quinta-feira da semana passada, não é mesmo? Olha, o Brasil, Minas Gerais, Muriaé, a Zona da Mata tá bombando, tá bombando. Nós vamos ver o que movimentou o noticiário dos bastidores do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas estradas do país e também dos debates sobre importantes assuntos sobre saúde, educação, futuro financeiro dos jovens. Você vai conferir no Além da Notícia, que vai ao ar às segundas e quintas-feiras às 7 da noite no YouTube da TV Archete, transmitido diretamente dos nossos estúdios do bairro Safira, em Muriaé, na Zona da Mata Mineira. O nosso programa é dirigido por Luciana Arquette, nossa diretora de jornalismo, que sabe de tudo e que assunta tudo o que acontece. Vamos tirar a nossa vinheta, um patrocinador, e voltamos já já aqui no Além da Notícia. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botons e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Olha, após um esbarrão entre um ônibus e uma carreta, os motoristas discutiram. O motorista da carreta estava muito exaltado. A situação saiu do controle quando o caminhoneiro sacou um revólver, partiu para cima do colega de profissão, o motorista do ônibus. O caso evidencia os perigos da intolerância no trânsito. Veja as imagens, eu comento daqui a pouquinho. Viram só um esbarrão no trânsito na rodovia e o rapaz da carreta ficou muito exaltado e está armado. Para que uma arma? Ah, para me defender dos bandidos. Poxa, mas é um colega de profissão. Será que o cara do ônibus queria realmente ocasionar ou provocar este acidente? A estrada já é cheia de buracos, tem pedágio demais. Para o Espírito Santo até que está barato, mas para outros lugares em Minas Gerais está muito caro o pedágio. E que não se torne também caminho para explosões de ódio. No trânsito, o que mais nos move não deve ser a raiva, mas a responsabilidade e também o bom senso, não é mesmo? Nada como um diálogo, uma conversa. Acerte, hoje em dia dá mais caminhões, tem seguro, ônibus tem seguro. Então, para que se exaltar, ficar nervoso, perder o seu dia e talvez perder até a vida numa discussão no trânsito, né? Olha, já que nós estamos falando aí de discussões, o delegado Lucimério Campos, o nome dele é meio estranho, Lucimério Campos, deve ser mistura de Lucimar com Calimério, alguma coisa assim. Bom, o delegado Lucimério Campos, ele é o responsável pela operação Game Over, e ele defende leis mais rígidas contra apostas ilegais.
Ele critica o uso de uma legislação de 1950 que está em vigor no Brasil. E as penas são levíssimas para quem comete este tipo de abuso, esse crime. Influenciadores que promovem apostas enganosas são o alvo da Game Over. Acompanhe aí o que ele fala no Senado Federal. Lucimério Campos é delegado titular da Delegacia de Estelionato da Polícia Civil de Alagoas e foi responsável pela condução da Operação Game Over, que desvendou um esquema clandestino de promoção de jogos envolvendo influenciadores digitais. A investigação revelou o uso de contas demo de demonstração usadas para simular apostas vencedoras para atrair seguidores. Para ele exibir um vídeo ali em que ele diz que está ganhando, ele precisava realmente ganhar no sistema para poder mostrar. E, pasmem, o engodo, a mentira não era só no vídeo que ele tinha da plataforma que era fornecido pela casa de aposta, seja clandestina, seja regular. Simula um jogo, é uma conta onde não se ganha, ela é virtual, e quando o apostador, para jogar, precisa baixar um aplicativo, naquele aplicativo ali, para os influenciadores, era fornecido a famosa conta demo. Ele recebia a conta real, onde ele ia lançar o link para que as pessoas clicassem e apostassem, mas ele recebia também uma conta, um outro link, onde ele entrava, simulava, gravava a tela, demonstrando ali como ele fez o grande ganho. Eu acabei de ganhar 100 mil reais. Estou esperando cair aqui na minha conta para mostrar para vocês. Sem precisar sair da minha casa. Quem é que não quer? O dinheiro que ela sacou não foi do grande ganho, porque o grande ganho foi uma simulação, uma fraude que ela fez na conta demo. Os 50 mil foi o dinheiro que ela recebeu para divulgar a plataforma. O delegado disse que os valores que os influenciadores recebem chegam a milhões de reais e podem incluir uma comissão sobre as perdas. Quanto mais pessoas clicarem no link, que a gente chama no meio policial de caixa da desgraça alheia, quanto mais pessoas jogarem, mais você vai ganhar, porque você vai ganhar um percentual em cima das perdas. Então, Lucimério Campos falou também da dificuldade encontrada para enquadrar os crimes na legislação. Eles acabaram usando a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, uma lei de 1951 que estabelece uma pena de 2 anos. Veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação ela está desatualizada e, como a senhora bem falou aí, você falou, é importante que a Lei 14.790 ela tenha, se não ela ou uma legislação mais recente ou nova, traga aí tipos penais que façam frente a esse tipo de problema. Olha, o crime muda de roupa, mas a lei continua de terno antigo. Combater fraudes modernos com normas ultrapassadas é como tentar pescar com vara quebrada. A atualização da legislação é urgente, é necessária. Mais do que nunca, os nossos representantes lá no Congresso Nacional, deputados e senadores, precisam se movimentar. Uma lei de 1950 em vigor até hoje e penas brandas por esse tipo de infração em que o pessoal aplica golpe e todo mundo quer ganhar um cadinho mais, não é? Aí tem gente que fala que ganhou 50 mil, 100 mil reais e na realidade esse dinheiro que ganhou foi realmente o dinheiro que ele fez o contrato. Afinal de contas, influenciador também tem que ganhar, não é mesmo? E para divulgar esses jogos aí cada vez mais fraudulentos, esses bingos online, essas apostas online, nada melhor do que pegar esses falsos influenciadores e a pessoa ainda acredita e cai nessa achando que vai levar uma bolada. E na realidade leva um rombo nas suas contas, porque o dinheiro nunca chega fácil como a pessoa espera. Bom, em um outro capítulo chama a atenção. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram uma operação de grandes proporções nessa semana contra um esquema de fraude que atinge os aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso programa, no Além da Notícia. Sabe aquele desconto de R$70, R$80, R$200? Isso está acontecendo desde 2023. E o presidente do INSS se viu nessa situação aí essa semana, tinha mandado de busca e apreensão para ele, prisão para ele. Rapaz, movimentou bilhões de reais da conta dos aposentados, dos pensionistas e daquelas pessoas que também têm que receber aí o seu seguro
Já que muitos estão afastados por doença, vamos acompanhar a operação da Controladoria Geral da União e também da Polícia Federal. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quarta-feira a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A fraude teria causado um prejuízo de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos entre os anos de 2019 e 2024. Como parte das medidas judiciais, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo. A operação mobilizou cerca de 700 agentes da Polícia Federal e 80 servidores da Controladoria Geral da União para o cumprimento de 211 mandados em 14 estados e no Distrito Federal, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de bens que somam mais de R$1 bilhão, além de 6 mandados de prisão temporária. Também foram afastados 6 servidores públicos. As investigações indicam que entidades que se diziam representantes de aposentados vinham realizando descontos associativos não autorizados diretamente nos benefícios previdenciários. A operação é considerada uma das mais delicadas já realizadas pela Polícia Federal, que informou pessoalmente o presidente da República sobre a deflagração do caso. Com a gravidade das fraudes e a necessidade de proteção aos beneficiários, uma reunião emergencial foi convocada pelo Ministério da Justiça. Os envolvidos poderão responder por crimes como corrupção, falsificação de documentos, violação do sigilo funcional, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Fraudar aposentado é fraudar o passado de quem trabalhou uma vida inteira e o presente de quem depende dessa renda para sobreviver. Afinal de contas, o salário mínimo hoje pouco dá para pagar as contas, não é mesmo? O combate à corrupção precisa ser firme, mas também rápido, porque todo dia que passa, o prejuízo é humano antes de ser financeiro. Nós já discutimos isso aqui no nosso programa. Tem muita pessoa levando vantagem aí. Essas falsas ONGs, esses falsos sindicatos, essas falsas entidades de classe aí acabam levando dinheiro do trabalhador, do aposentado, a pessoa que trabalhou a vida inteira, pessoas com 65, 70, 80 anos aí sendo roubadas todos os meses e com a anuência do INSS que permite esses falsos contratos de serem descontados na folha como se fosse um pagamento consignado, que na realidade não é consignado. É um furto, é um roubo do salário de quem recebe a pensão ou de quem recebe a aposentadoria. Então é bom que a Polícia Federal haja realmente, a Controladoria Geral da União atue e que agora o Ministério Público faça essas pessoas pagarem, o Procurador Federal aí, vamos mover ação contra esse bando de gente. São quase 40 entidades falsas aí que estão furtando o salário do trabalhador aposentado e também daquele pensionista. O Além da Notícia vai para o intervalo, mas o nosso intervalo é curtinho, eu volto já já, não saia daí, eu quero te ver logo depois do intervalo, hein? Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel,
Serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, ímãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 98868 5841. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Eu falei que era curtir nosso intervalo, não falei? Você está de volta aqui no Além da Notícia. Olha, Minas Gerais relembra suas origens e ao mesmo tempo acompanha os desafios do presente. Em Ouro Preto, o governo do estado de Minas Gerais entregou a Medalha da Inconfidência, uma honraria que homenageia personalidades que ajudam a construir o futuro do nosso país, principalmente do nosso estado de Minas Gerais, com base na luta por liberdade e democracia. O jornalista muriaense, o Silvan Alves, lá de Belisário, Silvan Alves, nos forneceu essas imagens que nós utilizamos agora na reportagem e narração de Luciana Arquette. Acompanha como foi a festa. O governo de Minas Gerais realizou nesta segunda-feira, 21 de abril, em Ouro Preto, a tradicional cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência. Em sua edição de 2025, 171 personalidades e instituições foram homenageadas em 4 categorias distintas, incluindo a mais alta honraria, o Grande Colar, destinada a chefes de Estado e de poderes da União. A solenidade foi presidida pelo governador Romeu Zema e teve ajustes protocolares devido ao falecimento do Papa Francisco, que motivou o decreto de luto oficial no Estado. Em sinal de respeito, as bandeiras foram hasteadas em meio mastro, não houve execução musical, incluindo o hino nacional, e foi realizado em 1 minuto de silêncio na Praça Tiradentes, onde ocorreu a primeira parte da cerimônia. Foi com profundo pesar que recebera a notícia do falecimento. O Papa foi mais que um líder religioso, mas um símbolo de esperança, simplicidade e justiça social. Seu legado permanecerá vivo na memória dos que acreditam em um mundo mais fraterno e solidário. Que Deus o receba em paz e que suas palavras sigam ecoando. Em setembro de 2023, tive o privilégio de estar na presença do Papa no Vaticano, em um encontro emocionante. Ao ouvir que eu era de Minas Gerais, ele, sempre muito humilde e sábio, falou com carinho sobre nós, destacando nossa luta pela liberdade e nossa vocação pela paz. O evento começou com as honras militares, incluindo a participação dos Dragões da Inconfidência, a colocação de flores no monumento a Tiradentes e uma salva de 21 tiros. Em seguida, no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, foi realizada a entrega das medalhas aos agraciados. Em seu discurso, Zema destacou o compromisso de Minas com a democracia, a liberdade e a valorização histórica da Inconfidência Mineira. Estamos acostumados a receber as visitas como se fossem da família, em conversas no coração de qualquer residência mineira, a nossa cozinha. Mas também carregamos em nossa essência um componente forte de coragem para combater injustiças e desarranjos de governos autoritários e arbitrários. Olha, em tempos de tantas incertezas, resgatar valores como liberdade, justiça e compromisso com o coletivo é mais do que simbólico, não é mesmo? É essencial.
Que os homenageados não sejam apenas lembrados por receber medalhas, mas por ajudarem a moldar Minas Gerais e que ela se torne mais digna cada vez mais, porque é o estado onde nós residimos e é onde nós levamos o Além da Notícia, e é um estado que nós amamos residir, sem contar o sotaque, né? Fala a verdade, o sotaque do mineiro é aquele sotaque gostoso e que cativa qualquer pessoa. É ou não é, uai? É claro que é. Olha, no Senado Federal, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu um projeto que propõe o Dia Nacional de Conscientização sobre a mielomeningocele. Mielomeningocele é uma doença que afeta a formação da coluna vertebral. Mielomeningocele. As mães aí estão preocupadas. O objetivo é ampliar o conhecimento e incentivar políticas públicas para o tema. O Senado debate projeto de lei sobre a doença decorrente da malformação da coluna vertebral. E ela pode ser detectada quando a criança está no útero da mãe. Então é por isso que nós temos que saber um pouquinho mais dessa doença, que é difícil de falar. Talvez a gente até arrume um apelido para ela, mas chama-se mielomeningocele. E vamos acompanhar o que nossos companheiros lá da TV Senado têm para nos dizer. A mielomeningocele, ou espinha bífida, é uma malformação congênita rara da coluna vertebral de recém-nascidos, o que pode causar danos aos nervos e ao tecido nervoso, com prejuízo ao desenvolvimento das funções motoras e neurológicas. A causa da doença ainda não é completamente conhecida e o tratamento requer cirurgia para fechar a abertura na coluna vertebral. Em audiência pública, a Comissão de Assuntos Sociais debateu o projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a mielomeningocele. Que seja um momento em que toda a sociedade brasileira se debruça sobre o tema mielomeningocele e toda a conscientização acontecer em todos os dias do ano. A proposta tem como objetivo estimular a prevenção, já que muitos casos podem ser evitados com uma alimentação e suplementação adequada durante a gravidez. E a causa que nós conhecemos, a principal causa é a deficiência de ácido fólico na gestação. E sabe-se que a reposição do ácido fólico através de comprimidos ou suplementos é capaz de reduzir em até 70% dessas malformações. Quando eu tenho uma criança com mielomeningocele, muitas vezes existe um comprometimento neurológico, nervoso, para os membros inferiores. Então, a criança vai ter fraqueza muscular e paralisia, muitas vezes precisando andar com o uso de cadeira de rodas. Existe também perda da sensibilidade, né, dos membros inferiores. A criança pode ter convulsão, que pode, na maioria das vezes, estar associado ao grau da hidrocefalia, e ainda podem ter deformidades ortopédicas, né? Eu fiz a correção da mielo com 3 dias de vida, depois do nascimento. Eu sou um caso bem raro, porque a minha lesão é torácica, é uma lesão muito alta, é uma das mais graves. Então, as sequelas são muito grandes, geralmente os pacientes que possuem, eles não andam, e eu ando, é um caso bem raro, tanto que os meus médicos sempre falam que eu sou o milagre da medicina. Sou pai do Gabriel Lucena, de 19 anos, que nasceu com mielomeningocele. Chamamos a sociedade para uma reflexão de como vivem essas pessoas. Como a escola recepciona uma criança que nasce com essa malformação? Os equipamentos públicos e privados estão preparados para recebê-las? Os valores dos insumos vitais para essas pessoas são justos? Sou Gabriel, tenho 19 anos e tenho mielomeningocele e hidrocefalia diagnosticadas apenas no momento do parto. Falar sobre conscientização é falar também sobre preparar o Estado como um todo, a máquina pública, para lidar e cuidar destas condições. Mas, muito além disso, é também se fazer conhecida essa condição tão rara que acomete 2,42 bebês a cada 10 mil nascidos em território brasileiro. Olha, doenças raras também merecem visibilidade. Criar um dia de conscientização é dar voz a quem muitas vezes vive no silêncio.
A informação salva, a informação acolhe e a informação transforma vidas. E nós, principalmente da comunicação, nós temos que dar voz às pessoas, ouvir aquelas pessoas que têm algumas dúvidas e saná-las com os especialistas. E nada melhor do que ter aí um dia para lembrar pelo menos dessa doença mielomeningocele, que vem afetando várias crianças aí com a malformação da coluna vertebral. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Além da Notícia, mas eu volto daqui a pouco para falar de veto de algumas propostas apresentadas pela Assembleia Legislativa e que o Zema, o Romeu Zema, foi lá e vetou, disse: Minas não. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal, sua mensagem chega mais longe, com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Está precisando de um tratamento de excelência em seus dentes? Aqui você encontra endodontia, implantodontia, cirurgia, estética dental, HOF, clareamento dental, estética dental. Tratamento infantil com os profissionais Doutora Vera Tureta e Doutor Eduardo Bersan. Doutora Maria Luísa Sildim. Está localizado na Rua Barão do Monte Alto, número 70, sala 312, edifício Alice Goulart, Centro Muriaé. Olha, na reunião extraordinária desta terça-feira, dia 22 de abril, os deputados estaduais de Minas Gerais analisaram 4 vetos do governador Romeu Zema. 3 vetos parciais foram mantidos, mas um veto total acabou derrubado. A decisão destrava a pauta e abre caminho para as novas votações no plenário. A reunião extraordinária na Assembleia Legislativa terminou já na madrugada de terça-feira. Os deputados apreciaram os 4 vetos do governador e disseram que muitas coisas deveriam realmente ser reanalisadas antes de serem colocadas como lei. Acompanhe no vídeo da TV Assembleia, nossa parceira aqui da TV Achete, aqui do programa Além da Notícia. Um acordo com a oposição garantiu a votação dos vetos do governador do estado, que travavam a pauta do plenário há quase um mês. Na reunião extraordinária, que terminou na noite desta terça-feira, os deputados mantiveram 3 dos 4 vetos. Em votação. O único veto derrubado foi ao projeto de lei do deputado Noraldino Júnior. Com isso, a Assembleia promulgará a proposição que prevê regras para a venda de cães e gatos e para a criação desses animais para fins de reprodução. A gente precisou de conversar com todos os deputados e também conversar com o governo para entender o quanto esse projeto é importante para o estado de Minas Gerais, para a proteção animal, para os animais em Minas Gerais. Então, felizmente, hoje é um dia de vitória. Foram mantidos os vetos a trechos do projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial, que visa a garantir os direitos de pessoas negras, povos e comunidades tradicionais. A proposta que prevê a renegociação de débitos com o Estado de valores já inscritos em dívida ativa e que tramitam na Justiça. E também foi mantido o veto parcial ao projeto de lei do orçamento, que traz a previsão de receitas e despesas do Estado para 2025,
Neste caso, um dos pontos vetados trata do rateio de sobras do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado. A reunião extraordinária, que começou às 5h15 da tarde, foi marcada num primeiro momento pela obstrução dos deputados contrários ao governo. A reunião chegou a ser interrompida para entendimentos. Numa dessas suspensões, foi costurado o acordo para a votação dos vetos. Os deputados oposicionistas conseguiram a garantia do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, de que o projeto de lei do reajuste salarial dos servidores esteja na pauta do plenário nesta quarta-feira. Se nós não tivéssemos feito o processo de obstrução, nós não teríamos conseguido avançar na tramitação do projeto de lei do reajuste. E esse é exatamente o nosso foco. Reajuste que o governo mandou sobre a educação, mas que nós vamos trabalhar para que tenha um reajuste para todos os setores do funcionalismo e já estamos trabalhando, inclusive, para tentar aprovar uma medida aqui na Assembleia impedindo o Estado de Minas Gerais de praticar vencimento básico menor do que o salário mínimo. Olha, a derrubada de um veto mostra a força do diálogo e do equilíbrio entre os poderes. Em tempos de polarização, é importante lembrar que a democracia se constrói no debate, na escuta, falando e ouvindo, mesmo que haja divergência de opiniões. Então, os deputados estaduais mostraram a força que têm ao conseguir a maioria para derrubar esse veto aí do governador. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa debateu o reajuste de 5,26% para os servidores de educação básica. O projeto gerou um debate entre o governo e a oposição. A proposta é do governador, mas enfrenta resistências quanto ao impacto orçamentário. Acompanhe. Para ser votado em plenário em primeiro turno, o projeto que trata da recomposição salarial para os servidores da educação básica do Estado. A proposta, de autoria do governador, passou hoje pelas comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. O texto prevê um reajuste de 5,26% para todas as carreiras da educação básica, os cargos comissionados de diretor e secretário de escola e as gratificações de função de vice-diretor e coordenador de escola ou posto de educação continuada. Segundo a mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, a recomposição está de acordo com o Piso Nacional do Magistério e terá efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro deste ano. Os servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade e os contratados temporariamente com atribuições análogas às dos servidores também terão direito aos novos valores. O impacto total no orçamento do Estado vai ser de mais de R$1 bilhão. Deputados da oposição indicaram que vão apresentar em plenário emendas que ampliam a recomposição a outras categorias do funcionalismo. Neste ano, o governo estadual não enviou à Assembleia projeto de lei para a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores públicos. A emenda que nós apresentaremos em plenário diz respeito a proibir o Estado de praticar vencimento básico inferior a salário mínimo, situação que hoje atinge mais de 60 mil servidores. A outra emenda, ela é autorizativa, estendendo o mesmo reajuste proposto pelo governo para a educação para as demais carreiras do serviço público do Poder Executivo. Com essa emenda ao PL 3503, já temos 20 assinaturas para ser apresentada em plenário para conceder os mesmos 5,26, retroativo a 1º de janeiro de 2025, aos profissionais da segurança pública em Minas Gerais. É o mínimo que o governador deve fazer com esses profissionais. Olha, quando o tema é educação, o debate precisa ir além dos números. A valorização dos profissionais passa também por respeito e investimento real. Afinal, a base do futuro começa com quem ensina no presente. Pensa nisso, tá certo? E professor desvalorizado, o servidor desvalorizado da educação, olha, com certeza não teremos bons profissionais no futuro, não é mesmo? Bom, e a cerimonialista Gilda Fleury, ela vai ministrar aí um curso online nos dias 29 e 30 de abril, das 5 da tarde às 9 da noite, via Zoom, aquela plataforma Zoom, e o conteúdo vai abordar normas básicas de cerimonial e protocolo, e os interessados devem entrar em contato com ela, ou então com o Bruno, nos números que serão informados por ela e que nós vamos colocar aqui na nossa telinha para que você acompanhe. Acompanhe o que a nossa amiga Gilda Fleury, que é a cerimonialista do CNPC, né, Gilda? Fala aí para nós um pouquinho de como vai ser esse curso aí que você vai ofertar para nós.
Olá, vamos tirar todas as dúvidas sobre o cerimonial? Hoje, com a morte do Papa Francisco, tive várias perguntas sobre bandeira, sobre luto. Vamos abordar esse assunto também? Fora, logicamente, a precedência. Até a precedência no Vaticano perguntaram, a família do Papa Francisco participa ou não do funeral? Qual a sua precedência? Vamos conversar sobre isso e as normas básicas de cerimonial e protocolo. Qualquer dúvida, vocês podem estar comigo dias 29 e 30 de abril, este mês, das 17 às 22 horas, online. Se quiserem se inscrever ou mais informações, favor ligar ou entrar em contato com os telefones 11 999 93 9157 ou 974 20 9157. Os finais são iguais dos dois. Vamos lá e vamos tirar todas as dúvidas? Aguardo vocês. Vale lembrar que cerimonial não é só formalidade, é respeito, é cuidado com o outro. E em tempos de comunicação apressada, saber como se portar e acolher em eventos pode fazer toda a diferença. Gilda, um abraço a você que nos acompanha nos nossos programas diários e também no Além da Notícia às segundas e quintas-feiras. E um abraço de coração de nós aqui da TV Archete, que estamos sempre ligadinhos em você e nas suas palestras maravilhosas. Bom, segundo a Serasa, 55% dos jovens da geração Z cuidam das próprias finanças. Dá para acreditar nisso? Apesar da maturidade com dinheiro, apenas 10% receberam educação financeira em casa. A pesquisa mostra que o salário não é prioridade, e sim valores como ambiente e propósito de trabalho. Vamos entender um pouquinho mais o que a nossa amiga especialista da Serasa tem para nos dizer. Hoje eu venho falar sobre uma pesquisa encomendada pela Serasa para falar sobre a geração Z e a sua relação com a vida financeira. De acordo com a pesquisa, apenas 10% receberam ali efetivamente um ensino financeiro dentro de casa. O que isso pode nos preocupar, como por exemplo com a organização financeira, reserva de emergência, créditos com juros altos. Então, trazendo essa preocupação, nós analisamos um pouco mais a pesquisa também. 55% dessa geração, 55% das pessoas que responderam à pesquisa participam ali ativamente da sua vida financeira. E 39% dividem as despesas de casa. Então, a gente entende que eles já possuem essa responsabilidade financeira. Então, por mais que não tenha tido esse ensino de fato dentro de casa, essa educação financeira, o dia a dia e o acompanhamento da vida financeira e do auxílio dentro de casa pode trazer responsabilidade, sim. Não só isso, como de acordo com a pesquisa, 51% guardam dinheiro para bens materiais, como casa, carros, e 33% investem. Então, a Serasa ela entende que é uma geração que está preocupada com a vida financeira cada vez mais, para entender ali como funciona e realizar esse controle das suas finanças. Não só isso, nós analisamos também o trabalho. Com essa geração, o trabalho e o salário é importante. Só que mais do que isso é o equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal e a vida profissional e o crescimento, a evolução e o aprendizado dentro também do trabalho. Então a Serasa, pensando nisso, e preocupado com a vida financeira não só dessa geração, mas de todas as gerações, nós temos no nosso site dicas, cursos, além do nosso aplicativo, onde você pode fazer um cadastro, acompanhar a sua vida financeira. Então eu indico não só a geração Z, todas as gerações, entre no nosso site serasa.com.br, faça o seu cadastro e acompanhe a sua vida financeira. Essa aí é a Tamires Castro, especialista da Serasa, que atendeu o nosso convite, falar sobre essa pesquisa aí que a Serasa fez. E a juventude está mostrando que maturidade financeira não tem idade. Agora, falta de escola e a família fazerem sua parte, que é preparar mentes para lidar com um mundo onde tudo custa, tudo tem um preço e tudo tem um valor, inclusive a falta de planejamento. Sem planejamento, nós estaremos sempre fadados ao insucesso.
Vamos para o intervalo aqui no Além da Notícia. Eu volto daqui a pouquinho falando sobre Banco Central, política de juros e mais assuntos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Olá, somos a Editora Gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação, impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo WhatsApp 32 3722 2828. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Olha, em audiência no Senado Federal, o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, defendeu os juros altos para controlar a inflação. Ele citou os impactos de tarifas de Trump e também das mudanças climáticas. Galípolo também anunciou a nova fase do PIX, com parcelamento e também o débito automático. Acompanhe aí o que falou o presidente do Banco Central. Gabriel Galípolo foi questionado pelos senadores sobre as altas taxas de juros, que estão em 14,25% ao ano, e disse que, apesar de os juros estarem altos, a economia brasileira mostra um crescimento excepcional e a economia está aquecida. A nossa choradeira de todos aqui é com relação aos juros mesmo, e se há previsão aí realmente da gente combater isso aí de outra forma. Ele é um crescimento que, sim, muitas vezes ele é explicado pelo esse ganho de produtividade e exuberância de safras que foram excepcionais do agro, mas não só, né? A gente está próximo do que a gente pode entender do pleno emprego, até porque nós estamos com níveis de desemprego que estão na mínima da série histórica. Há um dinamismo bastante acentuado da economia brasileira. Então, vendas de veículos novos atingiram em novembro de 24 o maior nível em cerca de 5 anos da média móvel trimestral. Em fevereiro de 25, o nível de utilização da capacidade instalada da construção civil atingiu o maior nível em 10 anos. Eu usei já a metáfora do chato da festa algumas vezes, mas não é chato da festa porque tem algum tipo de satisfação em ser chato. E simplesmente porque o seu papel é, quando a economia está aquecida, você tentar fazer uma política anticíclica, ou seja, você tentar a mais aquecida do que ela poderia ir, gerando pressões inflacionárias, você deveria tentar segurar a economia, refrear um pouquinho a economia para que essa pressão inflacionária não virasse uma espiral e, a partir daí, como bem disse o presidente Renan, não se perdesse o controle da estabilidade monetária. A gente consegue enxergar uma inflação que está bastante acima da meta, fora, inclusive, da banda superior da meta, disseminada por diversos produtos, sejam bens industriais, sejam serviços, seja através de IPCA ou administrados ou alimentação a domicílio. Sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, Gabriel Galípolo avaliou que o Brasil passa por um período de incertezas e que o momento é de desaceleração global. Um cenário que eu acho que está mais forte na visão dos mercados é um cenário de desaceleração já em função da incerteza gerada com as idas e vindas tarifárias, independente de qual vai ser o modelo final de tarifa que vai ser praticado. Ou seja, a própria incerteza já deve provocar algum tipo de desaceleração. O aumento no preço dos alimentos também foi abordado pelo presidente do BC, que explicou que a maior parte das commodities está ligada diretamente ao câmbio. De 60% a 70% da produção de commodities e alimentos no país ligado diretamente ou com alguma correlação elevada com a taxa de câmbio. Gabriel Galípolo informou que entre os pilares da agenda de trabalho do Banco Central estão a normalização da política monetária e a ampliação do acesso da população a crédito de menor juros.
juros. Ele anunciou também uma agenda de evolução do Pix, que vai poder ser feito por meio de aproximação, vai permitir parcelamentos e também pagamento automático para contas recorrentes. A gente vai ter também o Pix automático, que vai permitir pagamento recorrente por meio do Pix, como conta de luz ou assinatura de streaming. Isso é interessante só para dar 2 exemplos aqui. A gente tem mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso a cartão de crédito. Hoje não tem cartão de crédito e vão poder assinar serviços como esse sem precisar ter um cartão de crédito, ou algo que muitos de nós já pode ter sofrido na vida, que é quando você tem o seu cartão de crédito clonado em alguma compra que você fez, aí você é obrigado a cancelar tudo e refazer todas. Se você tiver um Pix automático, esse risco não existe, né? Você está mais seguro. O Pix parcelado, que vai possibilitar o parcelamento de transação de Pix para o comprador, com recebimento imediato para o vendedor, estimulando o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços, tanto de valor mais elevado, e gerando novas alternativas mais competitivas para o mercado. Olha, estabilidade econômica parece abstrata, mas pesa no bolso de todo mundo. E enquanto a taxa de juros ainda não divide opiniões, o novo Pix mostra que o futuro dos pagamentos já está na palma da mão, facinho, facinho, e agora existe o Pix parcelado para facilitar cada vez mais, não é mesmo? Mas o presidente da República reclamava muito do Galípolo, do antecessor do Galípolo, o Roberto Campos, xingava o Roberto Campos, dizia que não era um bom presidente do Banco Central, pediu para ele renunciar, e ele se manteve firme. Aí nomeou o Galípolo bem antes, mais de um ano, todo mundo fala do Gabriel Galípolo como o sucessor do Campos. E o que acontece? O presidente da República também não está satisfeito com o Galípolo, não. E pior que agora, ele não pode demiti-lo. Ele vai ter um mandato pela frente aí, à frente do Banco Central, e o presidente tem que ficar pianinho porque foi ele que indicou, não é mesmo? Olha, no Além da Notícia, agora nós vamos trazer alguns fatos curiosos de encenações. Talvez não tenha acontecido este ano, talvez tenham sido em anos anteriores, mas sempre que acontece uma encenação na Paixão de Cristo, existem os exageros. Como este rapaz aí, que vai pegar a mulher, está lá limpando o rosto de Jesus Cristo na hora que ele carrega a cruz, e ele joga ela com tanta força que ela vai parar longe, e a atriz amadora deve ter se machucado. Veja a cena. É suficiente! Olha, não é de rir não, mas foi muito engraçado, hein? O cara pega ela lá, o centurião pega ela pelo braço, joga, ele esquece a força que tem e ele jogou a menina longe. Rapaz do céu, verdade uma coisa dessa, não dá para acreditar, gente. E essa outra imagem, o personagem ali interpretando Jesus Cristo vai transportando a sua cruz, quando o outro atrás, que não tem nada o que fazer, sobe sobre ela e faz uma alavanca sobre a cruz, pesando ainda mais a carga e o fardo que Jesus transportava. Ele soltou a cruz na hora, quando sentiu o peso. Veja a situação. E não foi só essa, não. Olha só essa outra também, essa é mais antiga, já aconteceu algum tempo atrás, mas é muito bom relembrar. Ele vem transportando ali, pelo menos a viga de suporte dos braços, dá uma cruz inteira, quando começa a receber as chicotadas, as chibatadas nas costas, ele apela e começa a dar coice. Os centuriões têm que entrar para apartar e para defender Cristo. Veja as imagens. E essa outra agora, olha só, meus amigos, como é engraçado, né? Jesus vem ali, transportando a cruz tranquilamente, quando ele cai 3 vezes na passagem bíblica, né? Que eles falam que ele caiu 3 vezes, e numa ele foi socorrido por Simão,
Inclusive, meu sobrenome, Gregório José Lourenço Simão, o Simão foi lá ajudá-lo em uma das vezes. Mas aqui tinha um carro com vidro e a cruz quebrou o vidro. O cara também estava estacionado na via onde ia passar aquela procissão e aquela encenação da paixão de Cristo. Veja só a imagem. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy puedo darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones. Un shot por la pana, amistades y por las bendiciones. Pois é, meus amigos, nós tivemos aí notícias importantes, notícias interessantes e também notícias muito engraçadas, é ou não é? Você fique ligado no Além da Notícia. Toda segunda e toda quinta-feira nós temos novidades aqui na TV A7, aqui na sua TV, no canal do YouTube. Você já sabe, se inscreva no nosso canal, ajude o Além da Notícia a crescer cada dia mais e você faz parte dessa programação. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que acompanharam o nosso programa. Um abraço para você, meu amigo fiel, sempre ligadinho no Além da Notícia. Um abraço e até o próximo programa na próxima segunda-feira às 7 da noite. Encontro marcado aqui na TV A7. E você já sabe, o Além da Notícia é coordenado por Luciana Arquette, nossa diretora de jornalismo. Tem alguma coisa para nos informar ou quer pedir alguma coisa? Você pedir pelo 32991446669. Mande o seu recado que o WhatsApp da Luciana vai estar sempre liberado para você que nos assiste. Um abraço e até o próximo programa.